Deus seja louvado, amados irmãos e irmãs da nossa querida congregação cristã no Brasil. Venho hoje diante de vocês com o coração partido, mas ao mesmo tempo cheio de gratidão ao nosso Senhor Jesus Cristo, para testemunhar da obra maravilhosa que Ele operou em minha vida e em minha família durante o período mais doloroso e devastador que já enfrentamos como família cristã. Sei que meu testemunho poderá causar grande impacto em alguns corações, talvez até mesmo espanto e incredulidade em outros, mas venho aqui movida pelo Espírito Santo para compartilhar esta experiência que, embora tenha começado com dor e vergonha indizíveis, terminou sendo uma demonstração poderosa da misericórdia infinita e do amor restaurador do nosso Deus. Meu nome é Benedita Maria dos Santos, tenho hoje 52 anos. Sou casada há 30 anos com o irmão José Antônio dos Santos e mãe de 3 filhos preciosos. Trabalho como professora primária e posso declarar que, pela graça de Deus, sempre procurei ser uma mulher temente ao Senhor e dedicada integralmente à minha família e aos trabalhos da nossa amada congregação. Para que vocês compreendam completamente a grandeza do que o Senhor operou em nossa família, preciso contar-lhes como tudo começou e qual era a nossa situação antes que esta provação terrível nos atingisse como um furacão destruidor, abalando os alicerces daquilo que considerávamos ser uma família cristã irrepreensível. Nossa família sempre foi considerada uma das mais respeitadas e admiradas em toda nossa congregação. Meu esposo, José Antônio, é um homem de Deus há mais de 25 anos, tendo se convertido ainda jovem e se dedicado fielmente aos trabalhos da casa de oração. Embora nunca tenha exercido cargo ministerial, sempre foi reconhecido pelos anciãos e toda a Irmandade como um irmão íntegro, trabalhador e de conduta irrepreensível. Eu mesma sirvo ao Senhor há 28 anos, tendo conhecido o Evangelho através de uma vizinha que me convidou para uma reunião quando eu estava passando por dificuldades em meu primeiro casamento. Naquela época, eu era uma mulher perdida, sem direção espiritual, casada com um homem mundano que me fazia sofrer muito. Foi através da palavra de Deus, pregada com poder em nossa congregação, que encontrei a paz que meu coração tanto buscava. Após minha conversão e batismo, o Senhor operou uma transformação completa em minha vida. Abandonei completamente os costumes mundanos, passei a me vestir de acordo com os preceitos bíblicos, comecei a participar ativamente de todas as reuniões e me dediquei intensamente ao estudo da Palavra de Deus. 2 anos depois, conheci meu atual marido, também membro fiel da congregação, e estabelecemos um lar cristão fundamentado nos princípios mais sólidos da fé evangélica. Nossos 3 filhos foram criados desde berço dentro da congregação. Desde pequeninos, frequentavam todas as reuniões conosco, participavam dos ensaios infantis e cresceram ouvindo diariamente a leitura da Bíblia Sagrada em nosso lar. Estabelecemos em nossa casa a prática do culto doméstico 2 vezes ao dia, manhã e noite, onde líamos um trecho das Escrituras, fazíamos uma breve meditação e orava em família. Minha filha mais velha, Priscila Aparecida, hoje com 25 anos, sempre foi motivo de muito orgulho e alegria para toda a nossa família. Desde criança, demonstrava uma dedicação especial às coisas de Deus, sempre prestando atenção durante as reuniões, fazendo perguntas inteligentes sobre as passagens bíblicas que estudávamos em casa e manifestando um interesse genuíno pela vida espiritual. Aos 16 anos, Priscila pediu o santo batismo e foi batizada numa cerimônia emocionante realizada nas águas cristalinas de um ribeirão próximo à nossa cidade. Lembro-me perfeitamente daquele domingo abençoado. Ela estava radiante de alegria, vestida com uma roupa branca singela, mas muito digna, e quando saiu das águas, todos os irmãos presentes puderam perceber que o Espírito Santo havia operado algo especial em sua vida. Após o batismo, Priscila se tornou ainda mais dedicada aos trabalhos da congregação. Participava ativamente dos ensaios com as moças, sempre estava presente em todas as reuniões, colaborava com os trabalhos de limpeza e organização da casa de oração.
e se mostrava uma jovem de conduta exemplar que servia de inspiração para outras moças da sua idade. Quando completou 18 anos, começou a trabalhar como auxiliar de escritório numa empresa da cidade e sempre foi muito elogiada pelos patrões devido à sua honestidade, dedicação e comportamento irrepreensível. Muitas vezes ouvi comentários de pessoas que nem frequentavam a congregação elogiando a educação e o caráter da minha filha, dizendo que era raro encontrar jovens tão responsáveis e bem comportadas. Em casa, Priscila sempre foi uma filha obediente e respeitosa. Jamais nos deu qualquer motivo de preocupação ou desgosto. Ajudava nas tarefas domésticas, cuidava carinhosamente dos irmãos mais novos e sempre pedia nossa bênção antes de sair de casa, mesmo para atividades da própria congregação. Sua vida parecia ser um exemplo perfeito de como uma jovem cristã deve se comportar. Durante toda a sua adolescência e juventude, Priscila nunca demonstrou interesse por namoros ou relacionamentos amorosos. Sempre dizia que estava esperando o Senhor lhe mostrar a pessoa certa, no tempo certo, e que não tinha pressa para se casar. Essa atitude nos tranquilizava completamente, pois sabíamos que ela estava seguindo os conselhos bíblicos sobre pureza e santificação. Foi aos 20 anos que chegou à nossa congregação um jovem cooperador do ofício ministerial chamado Carlos Eduardo Ferreira. Ele tinha 35 anos, era solteiro, havia se mudado de uma cidade grande para assumir a responsabilidade ministerial em nossa localidade. O irmão Carlos Eduardo foi enviado pelo ancião responsável pela região para auxiliar nos trabalhos da congregação e dirigir os cultos quando o ancião local não pudesse estar presente. Desde sua chegada, o cooperador Carlos Eduardo demonstrou ser um homem de Deus muito dedicado e conhecedor das Escrituras Sagradas. Suas pregações eram ungidas e edificantes, sempre baseadas solidamente na palavra de Deus. Ele participava ativamente de todos os trabalhos da congregação, visitava os enfermos, consolava os aflitos e se mostrava um servo fiel e comprometido com a obra do Senhor. O cooperador Carlos Eduardo era um homem de aparência digna, sempre muito bem vestido e cuidadoso com sua apresentação pessoal. Falava com autoridade espiritual, mas também com humildade e mansidão. Rapidamente conquistou o respeito e a admiração de toda a Irmandade, sendo considerado por todos um exemplo de dedicação ministerial e vida cristã consagrada. Por ser solteiro e já tendo passado dos 30 anos, o cooperador Carlos Eduardo frequentemente era convidado para almoçar ou jantar nas casas dos irmãos da congregação. Nossa família também o convidava regularmente, especialmente aos domingos após os cultos, quando ele aceitava com simplicidade e gratidão, sempre trazendo palavras edificantes e compartilhando experiências ministeriais que enriqueciam nossa comunhão familiar. Durante esses momentos de convivência em nossa casa, observávamos o cooperador Carlos Eduardo como um homem de oração, sempre pedindo a bênção do Senhor antes das refeições e aproveitando os momentos de conversa para ensinar verdades bíblicas aos nossos filhos. Priscila sempre ouvia atentamente suas palavras, fazendo perguntas inteligentes sobre passagens das Escrituras e demonstrando um interesse genuíno pelos ensinamentos que ele compartilhava. Como Priscila era a mais velha dos nossos filhos e já demonstrava maturidade espiritual, ela às vezes auxiliava o cooperador em tarefas administrativas da congregação, como organizar os inários, preparar materiais para os ensaios ou ajudar na limpeza da casa de oração. Eu ficava muito orgulhosa de ver minha filha sendo útil nos trabalhos do Senhor e colaborando respeitosamente com o ministério. O cooperador Carlos Eduardo sempre elogiava a dedicação e o zelo da Priscila, dizendo para nós que era uma bênção ter jovens tão comprometidas ajudando nos trabalhos da congregação. Ele comentava que em outras cidades onde havia ministrado, nem sempre encontrava jovens com tanto interesse pelas coisas espirituais e tanta disposição para servir. Durante aproximadamente 2 anos, nossa família manteve essa relação respeitosa e fraterna com o cooperador Carlos Eduardo. Ele era praticamente considerado um membro da nossa família, almoçando conosco regularmente,
participando de momentos especiais como aniversários e datas comemorativas, e sempre sendo recebido com carinho e hospitalidade cristã em nosso lar. Nossa confiança no cooperador era total e absoluta. Jamais passou pela nossa cabeça qualquer pensamento ou suspeita de que pudesse existir algo inadequado ou impróprio em sua relação com nossa filha. Víamos apenas um servo de Deus, dedicado que estava orientando espiritualmente uma jovem cristã comprometida com os trabalhos da congregação. Priscila continuava sendo a mesma filha obediente e respeitosa de sempre. Não demonstrava qualquer mudança de comportamento que pudesse despertar nossa atenção ou preocupação. Continuava participando normalmente de todas as atividades familiares e congregacionais, mantinha sua rotina de trabalho e estudos e parecia estar crescendo espiritualmente sob a orientação do cooperador. Durante todo esse período, eu me sentia uma mãe abençoada e orgulhosa. Tinha uma filha exemplar que servia de modelo para outras jovens da congregação, um ministério respeitado frequentando nosso lar e uma família unida nos laços do amor cristão. Frequentemente agradecia ao Senhor por ter me dado uma família tão abençoada e por estarmos vivendo em harmonia com os propósitos divinos. Nas reuniões de senhoras, eu sempre testemunhava sobre a alegria de ter filhos criados nos caminhos do Senhor e encorajava outras mães a perseverar na educação cristã de seus filhos, usando o exemplo da Priscila como demonstração de que vale a pena investir na formação espiritual desde a infância. O cooperador Carlos Eduardo, por sua vez, às vezes usava nossa família como exemplo de lar cristão bem estruturado em suas pregações, elogiando a dedicação dos pais em criar filhos no temor do Senhor e destacando a importância da família como base da sociedade cristã. Mas o Senhor, em sua soberania infinita e sabedoria que ultrapassa nosso entendimento humano, permitiu que uma situação terrível viesse à tona para nos ensinar lições profundas sobre perdão, restauração e a fragilidade da condição humana, mesmo entre aqueles que aparentam ser mais dedicados às coisas de Deus. Foi no início do ano de 2019 que começaram a aparecer os primeiros sinais de que algo não estava bem, embora na época eu não conseguisse identificar claramente o que estava acontecendo. Priscila começou a demonstrar um comportamento ligeiramente diferente, mais reservada em casa, passando mais tempo trancada em seu quarto e mostrando menos interesse pelos momentos de convivência familiar. Inicialmente, atribuí essas mudanças ao fato de ela estar crescendo e talvez precisando de mais privacidade, como é natural que aconteça com jovens da sua idade. Também pensei que podia estar relacionado ao trabalho, que talvez estivesse passando por algum período de maior responsabilidade ou pressão profissional. O cooperador Carlos Eduardo também passou a ficar mais tempo em nossa casa, muitas vezes chegando durante a tarde para trabalhos administrativos da congregação que precisavam ser feitos com a ajuda da Priscila. Como sempre confiamos plenamente em sua seriedade ministerial, nunca questionamos ou desconfiamos da natureza desses trabalhos. Gradualmente, percebi que Priscila estava se tornando mais próxima do cooperador, conversando com ele por longos períodos sobre assuntos que eu supunha serem relacionados às atividades da congregação. Às vezes, eu os encontrava conversando em voz baixa no quintal ou na varanda, mas quando me aproximava, eles mudavam de assunto ou encerravam a conversa naturalmente. Durante esse período, Priscila também começou a se arrumar com mais cuidado, passando mais tempo escolhendo roupas e cuidando da aparência pessoal. Como sempre foi uma moça vaidosa dentro dos limites da modéstia cristã, não vi nada de anormal nisso, pensando apenas que estava amadurecendo e desenvolvendo seu próprio estilo pessoal. Foram meses de convivência aparentemente normal, onde nossa família continuava recebendo o cooperador regularmente, participando de todas as atividades da congregação e mantendo nossa rotina de cultos domésticos e vida cristã familiar. Por fora, éramos ainda a mesma família exemplar que sempre fomos, mas por dentro, sem que eu soubesse, uma situação devastadora estava se desenvolvendo silenciosamente.
A confiança que depositávamos no cooperador Carlos Eduardo era tamanha que jamais imaginávamos que ele pudesse estar usando sua posição ministerial e nossa hospitalidade familiar para fins que não condiziam com os princípios mais básicos da ética cristã e do comportamento ministerial adequado. Mas o Senhor, em sua infinita justiça e sabedoria, não permite que as obras das trevas permaneçam ocultas indefinidamente. Como está escrito em sua santa palavra, não há nada oculto que não venha a ser revelado, nem escondido que não venha a ser conhecido. A descoberta da verdade começou de forma completamente inesperada, numa tarde de quinta-feira do mês de outubro de 2021. Eu havia saído mais cedo do trabalho porque estava me sentindo indisposta, com uma dor de cabeça muito forte que me impediu de continuar dando aulas. Decidi voltar para casa para descansar um pouco antes das atividades da noite na congregação. Quando cheguei em casa por volta das 14 horas, notei que a porta da frente estava entreaberta, o que me causou estranheza, pois sempre orientamos nossos filhos a manter a casa bem trancada durante nossa ausência. Pensei que talvez Priscila tivesse chegado do trabalho mais cedo e esquecido de trancar adequadamente. Ao entrar em casa, ouvi vozes vindas da sala. Reconheci imediatamente a voz da Priscila, mas também havia uma voz masculina que me pareceu familiar. Meu primeiro pensamento foi que talvez fosse algum irmão da congregação que havia vindo trazer algum recado ou precisasse de alguma orientação. Caminhei em direção à sala para cumprimentar as visitas, mas quando me aproximei da porta, ouvi palavras que me gelaram o sangue nas veias. A voz masculina, que agora eu reconhecia claramente ser do cooperador Carlos Eduardo, dizia em tom baixo e íntimo: "Meu amor, eu não aguento mais ter que fingir na frente dos seus pais. Quero poder te assumir publicamente. Quero que sejamos um casal de verdade." Por alguns segundos, pensei que estava sonhando ou tendo algum tipo de alucinação causada pela dor de cabeça. Não podia ser possível que estivesse ouvindo aquelas palavras da boca de um homem que ocupava uma posição ministerial e que sempre demonstrou ser íntegro e respeitável. Mas a voz da Priscila, respondendo de forma carinhosa e íntima, confirmou o pesadelo que estava se revelando diante dos meus ouvidos. "Carlos, você sabe que eu também quero isso, mas precisa ter paciência. Meus pais confiam muito em você. E se descobrirem nosso relacionamento dessa forma, vai ser um escândalo na congregação." Irmãos, não há palavras que possam descrever o que senti naquele momento. Foi como se o mundo inteiro tivesse desabado sobre minha cabeça. A filha que eu criara nos caminhos do Senhor, que sempre foi meu orgulho e alegria, estava ali conversando intimamente com um homem 10 anos mais velho, casado perante Deus com o ministério, usando palavras e um tom de voz que só deveriam existir entre um casal legitimamente constituído. Minha primeira reação foi de paralisia total. Fiquei ali parada, encostada na parede do corredor, sem conseguir me mover, tentando processar a realidade devastadora que acabara de descobrir. Meu coração batia tão forte que eu tinha medo de que eles pudessem ouvir e descobrir minha presença. Continuei escutando, na esperança de que talvez estivesse interpretando mal a situação, de que pudesse haver alguma explicação inocente para aquela conversa. Mas o que ouvi em seguida acabou com qualquer possibilidade de dúvida ou mal-entendido. "Priscila", dizia o cooperador com voz emocionada, "esses 5 anos ao seu lado foram os mais felizes da minha vida. Você me fez descobrir o que é o amor verdadeiro. Quando te vi pela primeira vez, ainda tão jovenzinha, jamais imaginei que se tornaria a mulher da minha vida. 5 anos. Irmãos queridos, vocês podem imaginar o horror que senti ao ouvir essas palavras? 5 anos significava que aquele relacionamento havia começado quando minha filha tinha apenas 20 anos e ele já estava com 35. Significava que tudo o que eu considerava ser dedicação espiritual e crescimento cristão da minha filha, na verdade, escondia um relacionamento adúltero com um homem que deveria ser seu orientador espiritual. A voz da Priscila, respondendo com palavras que jamais imaginei que sairiam da boca da minha filha, cortou meu coração como uma espada afiada.
Carlos, meu amor, esses anos todos foram maravilhosos para mim também. Você me ensinou o que é amar de verdade, me fez sentir especial e desejada. Mesmo tendo que esconder nosso amor, valeu cada momento ao seu lado. Nesse instante, ouvi ruídos que indicavam que eles estavam se levantando, provavelmente se dirigindo para alguma demonstração física de carinho. Não consegui mais suportar ficar ali, ouvindo aquela conversa que estava despedaçando minha alma. Silenciosamente, saí de casa pela porta dos fundos e fui me sentar no quintal, tentando organizar meus pensamentos e decidir como deveria proceder. Durante mais de 1 hora, permaneci sentada debaixo da amoreira no fundo do quintal, chorando e orando, pedindo forças ao Senhor para enfrentar aquela situação que parecia um pesadelo. Milhares de pensamentos passavam pela minha cabeça. Como isso pôde acontecer debaixo do meu próprio nariz? Como não percebi os sinais durante todos esses anos? Como um homem do ministério pode ter se aproveitado da confiança da nossa família dessa forma? Quando finalmente consegui me recompor um pouco, voltei para dentro de casa. O cooperador já havia ido embora, e Priscila estava na cozinha preparando o lanche da tarde, como se nada tivesse acontecido. Ao me ver, ela demonstrou surpresa e perguntou: "Mãe, a senhora chegou cedo hoje. Está se sentindo bem?" Olhando para o rosto da minha filha, que mantinha uma expressão normal e natural, senti uma mistura de dor, raiva e piedade. Como ela conseguia fingir tão bem? Como podia manter aquela fachada de filha obediente e cristã exemplar, sabendo do que estava fazendo pelas minhas costas há 5 longos anos? "Estou com dor de cabeça", respondi, o que não era mentira. "Vim descansar um pouco antes da reunião de hoje à noite." Durante o resto daquela tarde e durante toda a reunião noturna, vivi numa espécie de transe. Não conseguia me concentrar em mais nada além daquela descoberta devastadora. Observava o cooperador Carlos Eduardo dirigindo os cânticos e ministrando a palavra, e tudo o que conseguia pensar era: como este homem pode estar ali, falando sobre santidade e vida cristã, sabendo da vida dupla que está vivendo? Olhava para Priscila, sentada ao meu lado, cantando os hinos com sua voz melodiosa como sempre fazia, e me perguntava: quem é esta jovem? Será que algum dia conheci verdadeiramente minha própria filha? Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei acordada até altas horas, repassando na memória todos os momentos dos últimos 5 anos, tentando identificar os sinais que deveriam ter me alertado para o que estava acontecendo. Agora, muitas situações que na época me pareceram normais ganhavam um significado completamente diferente. Lembrei-me de todas as vezes que o cooperador ficou em nossa casa até mais tarde, conversando com Priscila sobre assuntos da congregação. Recordei os olhares que às vezes trocavam durante as reuniões, que eu interpretava como respeito mútuo entre um ministro e uma jovem dedicada. Relembrei as ocasiões em que Priscila chegava em casa com uma alegria especial após ter ajudado o cooperador em alguma tarefa administrativa. Na manhã de sexta-feira, quando meu marido saiu para o trabalho e os outros filhos para a escola, decidi confrontar Priscila sobre o que havia descoberto. Não podia mais suportar carregar aquele peso sozinha e sabia que precisava esclarecer completamente a situação antes de decidir como proceder. "Priscila", chamei-a para sentar comigo na sala. "Preciso conversar com você sobre algo muito sério." Imediatamente percebi que ela ficou tensa e preocupada. Provavelmente intuiu que a conversa seria sobre algo que ela preferia evitar. Ontem à tarde, quando cheguei em casa mais cedo, ouvi sua conversa com o cooperador Carlos Eduardo. Disse diretamente, observando sua reação. O rosto da Priscila ficou pálido como papel, e ela começou a tremer visivelmente. Durante alguns segundos, ficou em silêncio, provavelmente tentando encontrar alguma explicação ou justificativa para o que eu havia ouvido. "Mãe", ela começou com voz trêmula, "eu posso explicar." "Priscila", interrompi com firmeza, "não quero ouvir explicações. Quero ouvir a verdade completa. Há quanto tempo você tem esse relacionamento com o cooperador?"
Ela começou a chorar e, entre soluços, confirmou tudo o que eu mais temia ouvir. Há 5 anos, mãe. Começou quando eu tinha 20 anos. Irmãos, ouvir essa confirmação da própria boca da minha filha foi como receber uma punhalada no coração. 5 anos de mentiras, 5 anos de hipocrisia, 5 anos em que ela fingiu ser uma coisa na frente da família e vivia outra vida completamente diferente nas minhas costas. Como começou? Perguntei, tentando manter a calma, embora por dentro estivesse despedaçada. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, Priscila me contou toda a história desde o início. Segundo ela, o relacionamento havia começado gradualmente, através de conversas íntimas que o cooperador iniciava quando estavam sozinhos. Ele começou elogiando sua beleza e inteligência. Depois passou a fazer confidências sobre sua solidão como homem solteiro, até que gradualmente foi conquistando sua confiança e carinho. Ele me disse que se apaixonou por mim desde que me viu pela primeira vez, contou Priscila entre lágrimas. Disse que nunca havia sentido algo assim por ninguém, que eu era especial e que Deus havia colocado ele na nossa congregação para que nos conhecêssemos. À medida que ela ia contando os detalhes, minha indignação crescia. Era evidente que o cooperador havia usado sua posição ministerial e a confiança que depositávamos nele para seduzir uma jovem inexperiente que o admirava como líder espiritual. E você, Priscila? Perguntei com dor no coração. Como pôde permitir que isso acontecesse? Como pôde me enganar durante todos esses anos? Mãe, ela respondeu chorando ainda mais. Eu sei que fiz errado. Sei que pequei contra Deus e contra a Senhora. Mas eu me apaixonei por ele. Ele me fazia sentir especial, me dava atenção, me tratava como mulher. Sei que foi errado, mas não conseguia resistir aos sentimentos. Durante mais de 2 horas, conversamos sobre todos os aspectos daquele relacionamento pecaminoso. Priscila me contou sobre os encontros secretos que tinham, sempre longe dos olhos da congregação e da família. Revelou que muitas vezes se encontravam na casa de amigos que moravam em outras cidades ou em locais afastados onde ninguém os conhecia. O que mais me doía era perceber que minha filha não demonstrava um arrependimento genuíno pelo pecado cometido, mas apenas tristeza por ter sido descoberta. Ela falava do relacionamento com carinho e saudade, como se fosse algo bonito que infelizmente precisava ser mantido em segredo. Priscila, disse com toda a autoridade maternal que consegui reunir, você precisa entender a gravidade do que fez. Não se trata apenas de um namoro escondido. Você se envolveu com um homem que ocupa uma posição ministerial, que deveria ser seu líder espiritual, não seu namorado. Além disso, mentiu para sua família durante 5 anos, vivendo uma vida dupla que envergonha o nome de Cristo. Eu sei, mãe, ela respondeu. Mas o que a senhora quer que eu faça agora? Não posso mais viver sem ele. Nos amamos de verdade. Essa resposta me mostrou que o coração da minha filha estava completamente endurecido pelo pecado. Ela não conseguia enxergar a gravidade espiritual da situação, nem demonstrava qualquer desejo genuíno de se arrepender e abandonar aquela vida de hipocrisia. O que quero que você faça? Respondi com firmeza. Quero que termine imediatamente esse relacionamento, que confesse seu pecado a Deus, que peça perdão à família e que trabalhe para reconstruir sua vida espiritual sobre bases corretas. E se eu não quiser fazer isso? Ela perguntou com uma rebeldia que jamais havia demonstrado antes. Então terá que escolher entre sua família e esse relacionamento. Respondi com o coração partido. Não permitirei que continue vivendo em pecado debaixo do meu teto, fingindo ser uma cristã exemplar enquanto envergonha o nome do Senhor. Durante os dias que se seguiram, nossa casa se transformou num campo de batalha espiritual. Priscila se mostrava ora arrependida, ora rebelde, alternando entre momentos em que parecia disposta a terminar o relacionamento e outros em que defendia o cooperador e justificava suas ações. Meu marido, quando soube da verdade, ficou absolutamente transtornado. Ele não conseguia aceitar que a filha que sempre foi seu orgulho tivesse se envolvido numa situação tão vergonhosa.
Sua reação inicial foi de expulsá-la imediatamente de casa, mas eu pedi que tivéssemos paciência e buscássemos uma solução que pudesse resultar em restauração espiritual. O cooperador Carlos Eduardo, quando soube que havíamos descoberto tudo, teve a audácia de vir à nossa casa para conversar conosco. Chegou com uma atitude aparentemente humilde, pedindo desculpas pelo mal-entendido e tentando minimizar a gravidade da situação. Irmão José e irmã Benedita, ele disse com sua voz ministerial de sempre, eu reconheço que me excedi em minha orientação espiritual da irmã Priscila. Peço perdão se interpretaram mal algumas conversas que tivemos. A hipocrisia e a desfaçatez daquele homem me revoltaram profundamente. Mesmo confrontado com a evidência do seu pecado, ainda tentava manipular a situação e se fazer de vítima de um mal-entendido. Cooperador Carlos Eduardo, respondeu meu marido com autoridade, não se trata de interpretação errada nem de mal-entendido. Trata-se de um relacionamento adúltero que o Senhor manteve com nossa filha durante 5 anos, aproveitando-se da confiança que depositávamos no Senhor e da posição ministerial que ocupa. Foi nesse momento que o verdadeiro caráter daquele homem se revelou completamente. Vendo que não conseguiria mais enganar ninguém, abandonou a postura humilde e mostrou sua face real. Muito bem, disse com frieza. Já que descobriram tudo, vou falar a verdade. Sim, eu e Priscila temos um relacionamento há 5 anos. E sabem por quê? Porque nos amamos verdadeiramente. O que temos é amor genuíno, não pecado. A ousadia daquele homem em defender o indefensável, em tentar justificar um relacionamento adúltero como se fosse algo santo e puro, mostrou-nos que estávamos lidando com alguém cujo coração havia sido completamente endurecido pelo pecado. Naquele momento, meu marido perdeu completamente o controle. Levantou-se da cadeira e, apontando o dedo para aquele homem que havia traído nossa confiança da forma mais baixa possível, gritou com uma autoridade que jamais havia demonstrado antes. Saia da minha casa agora mesmo e nunca mais ouse colocar os pés aqui. O cooperador Carlos Eduardo tentou ainda manter sua postura arrogante, mas diante da determinação do meu marido, percebeu que não havia mais espaço para manipulações ou tentativas de justificativa. Saiu de nossa casa com a cara de pau de quem não reconhece seus erros, murmurando palavras que não conseguimos entender. Após sua saída, nossa casa ficou mergulhada num silêncio pesado e doloroso. Priscila havia se trancado em seu quarto, chorando copiosamente, e nós, seus pais, ficamos na sala tentando processar a dimensão da tragédia que havia se abatido sobre nossa família. Benedita, disse meu marido com voz embargada, como isso pôde acontecer debaixo do nosso próprio teto? Como não percebemos nada durante 5 anos? Que tipo de pais somos nós? Essa pergunta ecoou em meu coração como uma acusação terrível. Durante dias, me culpei por não ter percebido os sinais, por ter sido ingênua demais, por ter confiado cegamente num homem que se aproveitou da nossa hospitalidade cristã para corromper nossa filha. Nos dias que se seguiram, nossa família viveu o período mais sombrio de sua história. A descoberta daquele relacionamento adúltero trouxe à tona uma série de outras revelações que tornaram a situação ainda mais dolorosa e complexa. Priscila, vendo que não conseguiria mais manter a farsa, decidiu contar toda a verdade sobre os 5 anos de relacionamento secreto. O que ouvimos foi ainda pior do que imaginávamos inicialmente. Mãe, ela me disse numa noite em que conversamos até altas horas. O Carlos sempre me disse que nosso relacionamento era especial, que Deus havia nos unido, que éramos almas gêmeas que se encontraram. Ele me convenceu de que o amor verdadeiro estava acima das convenções sociais e até mesmo das regras da congregação. Conforme ela ia relatando os detalhes, percebi que aquele homem havia usado técnicas de manipulação psicológica muito sofisticadas para seduzir uma jovem inexperiente. Ele havia se aproveitado da admiração natural que ela sentia por ele como líder espiritual para gradualmente conquistar sua confiança e depois sua entrega emocional e física.
Ele me disse que era normal um homem de Deus ter relacionamentos especiais com algumas irmãs mais dedicadas, continuou Priscila. Disse que na Bíblia havia muitos exemplos de homens santos que tiveram várias mulheres e que Deus abençoava esses relacionamentos quando eram baseados no amor verdadeiro. Irmãos, vocês podem imaginar minha indignação ao ouvir como aquele homem havia distorcido as Escrituras Sagradas para justificar seus instintos carnais? Como havia usado sua posição ministerial e seu conhecimento bíblico não para edificar uma jovem cristã, mas para corromper sua mente e seu coração? Durante as semanas seguintes, descobrimos que a situação era ainda mais grave do que supunhamos inicialmente. O cooperador Carlos Eduardo não apenas havia seduzido nossa filha, mas também havia usado sua influência para afastá-la gradualmente dos valores familiares e congregacionais que sempre havia professado. Priscila, perguntei numa de nossas conversas, durante todos esses anos, você realmente acreditava no que pregávamos em casa sobre pureza, santidade e vida cristã exemplar? Mãe, ela respondeu com sinceridade dolorosa. No início, eu acreditava. Mas o Carlos me convenceu de que vocês eram muito rígidos, muito antiquados. Ele dizia que Deus era amor e que o amor verdadeiro não podia ser pecado, mesmo que a sociedade não compreendesse. Gradualmente, fui compreendendo que durante aqueles 5 anos, minha filha havia vivido uma vida dupla, não apenas em termos de comportamento, mas também em termos de convicções espirituais. Por fora, ela mantinha a aparência de uma jovem cristã dedicada, mas por dentro, suas crenças e valores haviam sido sistematicamente minadas por aquele homem inescrupuloso. A situação se tornou ainda mais complicada quando descobrimos que outras pessoas da congregação já desconfiavam de algo estranho no relacionamento entre o cooperador e nossa filha. Alguns irmãos mais observadores haviam notado olhares e gestos que consideraram inadequados, mas não tiveram coragem de nos alertar diretamente. A irmã Conceição, uma senhora idosa que sempre foi muito perspicaz, nos procurou alguns dias após a descoberta para contar que há mais de 1 ano vinha orando especificamente por nossa família, pois sentia no espírito que havia algo errado, embora não soubesse exatamente o que. Irmã Benedita, ela nos disse com lágrimas nos olhos, eu deveria ter falado antes. Várias vezes notei que o cooperador e a Priscila ficavam muito próximos durante as reuniões, trocavam olhares que me pareciam inadequados, mas pensei que fosse impressão minha, que não deveria suspeitar de um homem do ministério. Essa revelação nos mostrou que o Espírito Santo havia tentado nos alertar através de outros irmãos, mas todos nós fomos negligentes em não dar atenção aos sinais que Deus estava enviando. A culpa e o remorso por nossa cegueira espiritual tornaram nossa dor ainda mais intensa. O ancião responsável pela nossa região, quando soube do escândalo, ficou profundamente abalado. Ele havia sido quem havia enviado o cooperador Carlos Eduardo para nossa localidade, confiando em sua dedicação ministerial e conduta irrepreensível. Sentiu-se pessoalmente responsável por ter colocado um lobo no meio do rebanho. Irmão José e irmã Benedita, ele nos disse durante uma visita pastoral. Peço perdão em nome do ministério por termos falhado em discernir o verdadeiro caráter desse homem. Reconhecemos nossa responsabilidade em proteger as famílias da congregação e falhamos nesse caso. A decisão sobre como proceder disciplinarmente em relação ao cooperador foi tomada rapidamente. Ele foi imediatamente afastado de todas as funções ministeriais e submetido a um processo disciplinar rigoroso. O Conselho de Anciãos da região determinou que ele fosse transferido para outra localidade, onde ficaria sob supervisão constante e não poderia exercer qualquer atividade ministerial até que demonstrasse arrependimento genuíno. Mas a situação da nossa filha era mais complexa. Como ela era membro da congregação e filha de uma família cristã respeitada, sua disciplina precisava ser conduzida com sabedoria e amor, buscando sempre a restauração espiritual em vez de simplesmente a punição. O ancião nos orientou a manter Priscila afastada das atividades públicas da congregação por um período determinado,
durante o qual ela deveria buscar arrependimento genuíno e reconstruir sua vida espiritual. Ele também sugeriu que procurássemos aconselhamento de irmãos mais experientes para nos ajudar a lidar com a situação familiar. Durante esse período de disciplina e reflexão, nossa casa se transformou num verdadeiro campo de batalha espiritual. Priscila alternava entre momentos de aparente arrependimento e períodos de rebeldia aberta, defendendo seu relacionamento com o cooperador e recusando-se a reconhecer a gravidade de seus atos. "Por que vocês não conseguem entender que nos amamos?" ela gritava durante algumas discussões mais acaloradas. "Por que o amor tem que ser sempre pecado para vocês? Deus não é um Deus de amor?" Essas palavras mostravam como sua mente havia sido completamente distorcida pela manipulação daquele homem. Ela não conseguia mais distinguir entre amor genuíno e paixão carnal, entre liberdade cristã e libertinagem pecaminosa. Meu marido, que sempre teve dificuldade para lidar com situações emocionais complexas, passou por um período de depressão profunda. Ele se sentia pessoalmente humilhado pelo escândalo e tinha dificuldade de aparecer nas reuniões da congregação, imaginando que todos os irmãos estavam falando sobre nossa família. "Benedita", ele me disse numa noite em que chorou como uma criança, "como vou conseguir olhar nos olhos dos irmãos sabendo que nossa filha envergonhou o nome da nossa família? Como vou conseguir participar das reuniões sabendo que todos sabem da nossa desgraça?" Eu mesma passei por momentos de profunda crise espiritual durante esse período. Questionava constantemente se havíamos falhado como pais, se nossa educação cristã havia sido deficiente, se deveríamos ter sido mais rígidos ou mais liberais com nossa filha. Durante noites inteiras, ficava acordada orando e chorando, pedindo ao Senhor que me mostrasse onde havíamos errado, como poderíamos ter evitado aquela tragédia, e, principalmente, como poderíamos encontrar uma saída para aquela situação aparentemente sem solução. Foi durante uma dessas noites de oração intensa que o Senhor começou a falar ao meu coração de uma forma muito clara e poderosa. Numa madrugada de domingo, enquanto eu estava de joelhos no meu quarto clamando por direção divina, senti uma presença muito forte do Espírito Santo e ouvi claramente em meu espírito: "Filha, eu permiti esta situação para ensinar a vocês e a toda a congregação lições preciosas sobre perdão, restauração e vigilância espiritual." Aquela palavra trouxe um alívio inexplicável ao meu coração aflito. Comecei a compreender que, embora aquela situação fosse terrível e dolorosa, o Senhor tinha um propósito maior e mais profundo do que eu podia entender com minha mente limitada. Nos dias seguintes, comecei a orar não apenas pedindo uma solução para nossos problemas, mas pedindo sabedoria para entender qual era a vontade de Deus para nossa família através daquela provação. Gradualmente, meu coração começou a se abrir para a possibilidade de perdão e restauração, não apenas para minha filha, mas até mesmo para o homem que havia causado tanto sofrimento. A mudança em minha atitude espiritual começou a influenciar também o comportamento da minha família. Meu marido percebeu que eu estava mais pacífica e confiante, e isso o encorajou a buscar também uma perspectiva mais espiritual para nossa situação. Priscila, vendo que eu não estava mais reagindo com raiva ou desespero às suas atitudes rebeldes, começou a ficar mais receptiva às conversas sobre arrependimento e mudança de vida. Era como se o ambiente de nossa casa estivesse sendo gradualmente purificado pela oração e pela busca sincera da vontade de Deus. Foi nesse período que recebemos uma visita inesperada que mudaria completamente o rumo de nossa situação. O cooperador Carlos Eduardo, após algumas semanas afastado de nossa cidade, voltou não mais com arrogância e autojustificação, mas aparentemente quebrantado e arrependido. "Irmão José e irmã Benedita", ele disse com lágrimas nos olhos e voz embargada, "venho aqui reconhecer que cometi o maior erro da minha vida. Usei minha posição ministerial para fins carnais, corrompi uma jovem que deveria ter protegido e orientado, e trouxe escândalo para o nome do Senhor. Inicialmente, nossa reação foi de desconfiança. Como poderíamos acreditar na sinceridade de um homem que durante meses havia mentido descaradamente para nós?
Como saber se aquele arrependimento era genuíno ou apenas mais uma tentativa de manipulação? Mas havia algo diferente em sua atitude. Ele não tentava se justificar, não culpava outras pessoas pelos seus atos, não minimizava a gravidade do que havia feito. Pelo contrário, assumia total responsabilidade e pedia apenas uma oportunidade para demonstrar através de ações concretas que seu arrependimento era real. Eu sei que não mereço perdão, ele continuou, mas peço humildemente uma chance de reparar, na medida do possível, os danos que causei. Estou disposto a me submeter a qualquer disciplina que vocês e o ministério considerarem necessária. Naquele momento, senti claramente que o Espírito Santo estava operando não apenas em nosso coração, mas também no coração daquele homem. Era o início de um processo de restauração que seria longo e doloroso, mas que demonstraria mais uma vez o poder transformador da graça de Deus. Naquele momento decisivo, senti que era chegada a hora de colocar em prática todos os ensinamentos cristãos que sempre pregamos e acreditamos. A verdadeira fé se manifesta não quando tudo está bem, mas justamente nos momentos de maior provação e dor. Carlos Eduardo disse com voz firme mas compassiva: reconhecemos seu arrependimento, mas você precisa entender que as palavras sozinhas não são suficientes. Será necessário um longo processo de demonstração prática de mudança genuína. Nos meses que se seguiram, acompanhamos de perto o processo de disciplina e restauração tanto da nossa filha quanto do ex-cooperador. O ancião responsável pela região estabeleceu um plano rigoroso que incluía afastamento total de qualquer atividade ministerial, acompanhamento pastoral constante, estudos bíblicos sobre santidade e responsabilidade ministerial e, principalmente, reparação dos danos causados às famílias envolvidas. Priscila, por sua vez, passou por um processo ainda mais intenso de restauração espiritual. Durante 6 meses, ficou completamente afastada de todas as atividades públicas da congregação, dedicando-se a estudos bíblicos dirigidos por irmãs mais experientes, jejuns e orações intensivas, e principalmente a um profundo exame de consciência sobre suas escolhas e suas consequências. O processo de cura da nossa família foi longo e doloroso, mas gradualmente começamos a ver os frutos da obra restauradora do Senhor. Priscila começou a demonstrar um arrependimento genuíno, não apenas por ter sido descoberta, mas por compreender verdadeiramente a gravidade espiritual de suas ações. Mãe, ela me disse numa manhã, após 3 meses de disciplina, agora eu entendo o que a Bíblia fala sobre o engano do pecado. Durante 5 anos, vivi numa ilusão completa, pensando que estava experimentando amor verdadeiro, quando na realidade estava sendo manipulada e usada por um homem que se aproveitou da minha inexperiência e da minha admiração por ele. Essas palavras foram como bálsamo para meu coração ferido. Finalmente, minha filha estava começando a enxergar a situação com clareza espiritual, reconhecendo não apenas os erros cometidos, mas também a forma como havia sido vítima de manipulação por parte de quem deveria tê-la protegido. Durante esse período de restauração, nossa família experimentou um crescimento espiritual que jamais havíamos conhecido antes. A provação nos ensinou lições preciosas sobre vigilância, discernimento espiritual e, principalmente, sobre a necessidade de manter sempre uma comunicação aberta e transparente entre pais e filhos. Estabelecemos em nossa casa momentos diários de conversa franca, onde cada membro da família podia compartilhar suas lutas, tentações e dificuldades sem medo de julgamento ou condenação. Essa prática trouxe uma intimidade familiar que não existia antes da crise. Meu marido, que inicialmente reagiu com raiva e dureza, gradualmente aprendeu a equilibrar firmeza com compaixão. Ele começou a participar mais ativamente da educação espiritual dos nossos filhos mais novos, usando nossa experiência dolorosa como exemplo de vigilância e cuidado paternal. Filhos, ele dizia durante nossos cultos domésticos, o que aconteceu com nossa família não foi apenas um erro da Priscila ou uma falha nossa como pais.
Foi uma lição que o Senhor permitiu para nos ensinar que devemos estar sempre vigilantes, porque o inimigo das nossas almas não descansa. Após um ano de processo disciplinar, Priscila foi gradualmente reintegrada às atividades da congregação. Sua volta não foi fácil, pois muitos irmãos ainda a olhavam com desconfiança ou curiosidade. Mas sua atitude humilde e seu testemunho sincero de arrependimento conquistaram aos poucos o respeito e a confiança da Irmandade. O ex-cooperador Carlos Eduardo passou por um processo ainda mais rigoroso. Durante 2 anos completos, ficou afastado de qualquer atividade ministerial, trabalhando como membro comum da congregação em outra cidade, sob supervisão constante de anciãos experientes. Somente após demonstrar mudança genuína, através de ações concretas, é que foi considerado apto para retornar gradualmente ao ministério, sempre em posições de menor responsabilidade e com acompanhamento constante. Um dos aspectos mais edificantes de todo esse processo foi ver como a congregação como um todo cresceu espiritualmente através da nossa experiência. Os anciãos implementaram novos protocolos de supervisão ministerial, as famílias intensificaram a vigilância sobre seus filhos jovens e todos aprenderam lições valiosas sobre os perigos da confiança cega em líderes humanos. Durante esse período, tive a oportunidade de aconselhar várias outras mães que enfrentavam situações semelhantes com seus filhos. Nossa experiência, embora dolorosa, tornou-se uma fonte de esperança e orientação para outras famílias em crise. Irmã Benedita, uma mãe me disse chorando, como a senhora conseguiu perdoar sua filha e até mesmo aquele homem que causou tanto sofrimento? Irmã, respondi com a experiência adquirida através da dor. O perdão não é um sentimento que nasce naturalmente em nosso coração. É uma decisão consciente que tomamos por obediência a Deus e que gradualmente se transforma em libertação para nosso próprio coração. 2 anos após a descoberta daquele relacionamento pecaminoso, nossa família estava completamente restaurada e fortalecida. Priscila havia se tornado uma jovem madura e sábia, que usava sua experiência para orientar outras moças sobre os perigos da manipulação e da sedução espiritual. Ela mesma pediu para dar um testemunho público na congregação sobre sua experiência, alertando principalmente as jovens sobre a necessidade de vigilância e discernimento espiritual. Seu testemunho foi um dos mais impactantes que já presenciei, tocando profundamente o coração de muitos irmãos. Irmãos queridos, ela disse com lágrimas nos olhos, mas com voz firme, venho aqui não para me glorificar, mas para glorificar a Deus que me restaurou quando eu não merecia restauração. Durante 5 anos, vivi enganada pensando que estava experimentando amor verdadeiro, quando na realidade estava sendo usada e manipulada. O ex-cooperador Carlos Eduardo, após completar seu processo de disciplina, também deu um testemunho público de arrependimento, assumindo total responsabilidade por seus atos e alertando outros homens do ministério sobre os perigos do orgulho espiritual e da falta de vigilância pessoal. Irmãos, ele disse quebrantado, usei minha posição ministerial para fins carnais. Corrompi uma jovem que deveria ter protegido, e trouxe opróbrio para o nome do Senhor. Que minha experiência sirva de alerta para todos nós. Nenhum homem está acima da tentação, e a vigilância espiritual deve ser constante. Hoje, 5 anos após aquela descoberta devastadora, posso testemunhar que nossa família não apenas foi restaurada, mas foi fortalecida de uma forma que jamais imaginávamos ser possível. Priscila está casada com um jovem piedoso da congregação, tem 2 filhos preciosos e serve ao Senhor com dedicação genuína e maturidade espiritual admirável. O ex-cooperador Carlos Eduardo continua servindo ao Senhor de forma humilde e responsável, sob supervisão pastoral, e seu testemunho de restauração tem sido uma bênção para muitas pessoas que enfrentam situações semelhantes. Nossa família aprendeu que não existe situação tão devastadora que a graça de Deus não possa restaurar, nem pecado tão grave que o perdão divino não possa cobrir. Aprendemos também que a vigilância espiritual deve ser constante,
que a confiança em líderes humanos deve ser sempre equilibrada com discernimento espiritual e que a comunicação familiar aberta é fundamental para prevenir tragédias. Para as mães que me ouvem hoje, especialmente aquelas que têm filhas jovens, deixo estas palavras de orientação. Mantenham sempre um diálogo aberto e amoroso com suas filhas. Observem atentamente os relacionamentos que elas estabelecem, mesmo dentro da própria congregação, e lembrem-se de que nenhum líder humano está acima da possibilidade de falhar. Para os jovens, tanto rapazes quanto moças, o alerta é ainda mais direto. Vigiem constantemente, orem sem cessar, e lembrem-se de que a pureza e a santidade são tesouros preciosos que devem ser guardados cuidadosamente até o casamento legítimo. Para os homens do ministério que me escutam, a exortação é clara. Lembrem-se sempre de que a posição ministerial é uma responsabilidade sagrada, não um privilégio para uso pessoal. A confiança que as famílias depositam em vocês é um tesouro precioso que jamais deve ser violado. Encerro este testemunho com gratidão infinita ao Senhor Jesus Cristo, que transformou nossa maior tragédia familiar numa demonstração poderosa de sua graça restauradora. Que nossa experiência sirva de alerta, encorajamento e esperança para todas as famílias que enfrentam provações semelhantes. Como está escrito na Santa Palavra do Senhor em Romanos 8:28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Que esta promessa divina seja a certeza inabalável em nossos corações. Mesmo nas situações mais dolorosas e aparentemente sem solução, o Senhor tem um propósito maior e mais glorioso do que nossa mente limitada pode compreender. Que toda honra, glória e louvor sejam dados ao nosso Senhor Jesus Cristo, que é poderoso para restaurar famílias despedaçadas, curar corações feridos e transformar pecadores arrependidos em vasos de honra para a sua glória. Que Ele continue abençoando nossas famílias, protegendo nossos filhos, guardando nossos lares e fortalecendo nossa querida congregação cristã no Brasil até o dia da sua vinda gloriosa. Deus seja louvado, amados irmãos e irmãs. Amém e amém.